Vamos falar sobre o terceiro tema. Princesa Isabel, conhecido como a Redentora. Então, Princesa Isabel teve outro prestígio em grande participação da história do Brasil como um todo. E é filha de Dom... E vida... E... Vamos lá. E filha do como eu posso falar? Intelectual? O do imperador, Dom Pedro II. Então, eu queria falar do imperador, o título do cara, imperador. Então ela nasceu em 29 de julho de 1846, no Palácio São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Brasil. Ela era a segunda filha de Dom Pedro e a Teresa Cristina. Dom Pedro II. A educação da princesa Isabel fora marcada com forte frases na educação formal, moral. Ela recebeu educação a par e religiosa, incluindo estudos de literatura, história, línguas, música e ciência. A princesa demonstrou talento cedo, destacando principalmente em disciplinas com línguas estrangeiras e música. Então, a história da princesa Isabel ao todo foi muito marcado pelos estudos. Porque Dom Pedro parou de ter filho. Então ela seria a herdeira do trono. Ela seria herdeira com o trono. Então a princesa Isabel necessariamente precisava de uma educação além que ela tinha. Mas uma educação como uma futura herdeira do trono do Brasil. Então, aí muito estudo diz que Dom Pedro era um pai muito virtuoso, era um homem muito amoroso com seus filhos. Só simplesmente ela Dom Pedro não ensinou o básico para governar o Brasil. Muitos estudos dizem que ele não ensinou o básico e ele preferia perder o trono que incentivar a princesa Isabel a herdar o trono. Oh, que homem, né? Além disso, foi criado um ambiente... aqui no roteiro eu falo porque eu pego do roteiro e eu assisti os vídeos. Eu assisti um vídeo de mais de de 2 horas sobre a princesa Isabel. Princesa Leopoldina se fala, Maria Quitéria 1h30, por aí. Reassistindo os vídeos. Ainda, aqui fala que Dom Pedro era um pai muito amoroso e tinha afeto com seus filhos. Tinha afeto, só não ensinou o básico que um imperador tem que ensinar. Pro seu filho, ou posse. Então, como herdeira do trono imperial brasileiro, a princesa Isabel foi induzida cedo com responsabilidade de realeza. Participou sobre viagens do país exterior, participando de cerimônias oficiais e representando sua família real em eventos importantes. Esses ela participou, só para ensinar o conteúdo básico, o conteúdo introdutório, como governar um Brasil, ela não ensinou. Então, ela já estava chegando na adolescência e ela precisava casar, como toda princesa de um reino precisava fazer. Ter filhos. Então, ela logo cedo, ela foi apresentada com seu marido, o Duque. Então, a aliança política, eu sempre gosto, quando coloquei na Imperatriz Maria Leopoldina, os interesses particulares do pai. Alianças políticas, estabilidade didáticas, comportamento pessoal e prestígio de reputação. E no final, Dom Pedro se iniciou o Duque Luiz Gusta de... Não sei ler isso aqui não. Corta, cavalo. Pode cortar, cavalo. Você sabe cortar, né, cavalo? Corta. Eu vou dar sequência pro outro. Eu vou colocar outro. Coloca outro. Cavalo, corta, cavalo. Corta. Eu vou colocar. Aí você põe de volta.
Então, ela selecionou seu duque como seu marido para a princesa Isabel. Com o casamento foi um visto alternativo fortalecer relações do Brasil com a Europa. Porque o Brasil era muito desconhecido, um Brasil, um país novo, do novo mundo, muito separado do antigo mundo. Para fortalecer e mostrar que o prestígio do Brasil existe. O casamento da princesa Isabel e com o duque foi um evento muito grandioso e importante na história do Brasil. A cerimônia aconteceu dia 15 de outubro no Rio de Janeiro. Foi celebrado com muito palmas e luxos. O casamento foi realizado no Palácio São Cristóvão, residência oficial da família imperial brasileira. E o evento reuniu com nobrezas brasileiras e estrangeiras, autoridades políticas representativas de diversas nações. Durante a festa houve banquetes assustosos, bailes elegantes, apresentações artísticas para entreter os convidados, e a decoração do palácio foi elaborada com os flores e tecidos finos e objetos de luxo, criando um ambiente de requinte e popular. O casamento de Princesa Isabel com Conde foi ampliamente celebrado com a sociedade brasileira, como um evento que reunia duas famílias reais europeias importantes. Além disso, o casamento foi visto como uma forma de fortalecer relações diplomáticas com o Brasil e a Europa, e considerando estabelecer políticas do Brasil. Apesar de grandiosa a festa, o casamento da princesa Isabel com o Conde foi marcado com atenções e desafios, e especialmente relações Vamos lá, parar de ler aqui porque vai dar ruim. Corta, cavalo, corta, cavalo, corta, cavalo, corta, cavalo. Vou abrir outro take. E vou continuar lendo. Especificativas. E políticas sociais. Anunciado a união, no entanto, o casamento pertencia como marco da história do Brasil e da família imperial brasileira. Então, o casamento foi muito marcado com isso. O casamento foi muito marcado com estabilidades políticas estrangeiras para fortalecer o Brasil existe. Então, Princesa Isabel, então vamos começar a parte que realmente fala. Princesa Isabel desempenhou um papel significativo durante a Guerra do Paraguai e contribuiu a diversas maneiras para esforços sobre a guerra, e minimizando o nacional sua importância pode ser destacado pelos seguintes pontos. Então, Princesa Isabel ela teve um papel muito fundamental para a Guerra do Paraguai. Promoções, iniciativas. Então ela ia para a casa de recrutamento de soldados, conversava com as pessoas, fazia palestra, demonstrava que ela teria um prestígio grandioso para participar da Guerra do Paraguai. Então a Princesa Isabel foi uma mulher virtuosa nessa parte. A visita aos campos de batalha, a Princesa Isabel, ela literalmente, ela é uma mulher muito religiosa e tinha participações muito religiosas. Então, muitos católicos dizem que essa mulher tinha sido canonizada santa. Porque ela tinha um papel muito fundamental nessa história. Então, ela levava na casa, ela ia no campo de batalha, levava cada tenda, vários hospitais para a campanha, e demonstrando solidariedade com os soldados feridos. Então levava muitas feiras para os campos de batalhas e padres para fazer a bênção dos enfermos, levar aos hospitais e para consagrar. Então foi uma mulher muito virtuosa nessa parte. Então, Dom Pedro estava em Guerra do Paraguai. Quem tinha que ficar? Dom Pedro tinha que ficar. Ela tinha que se representar. Ela tinha que, eu estou aqui. Então, muitas alianças, muitas coisas ficaram com a mão da Princesa Isabel.
representou o Brasil em eventos internacionais durante a Guerra do Paraguai, durou 3 anos, em relação à guerra, ajudando a promover a brasileira apoio diplomático a outro país. Então aí outros países, ó, o Brasil é assim, tá assim sim com o Paraguai invadiu o Brasil, precisa da sua ajuda. Então, o Brasil, depois da Guerra do Paraguai, teve muitos problemas financeiros e muitos empréstimos. Isso que arrecadou o golpe militar. Golpe militar. Então, embora que ela tenha desempenhado um papel direto à condução de operações militares, Princesa Isabel demonstrou um papel importante como uma figura pública influente e mobilizando o apoio e promovendo a solidariedade nacional, representando o Brasil nos esforços durante a guerra no conflito do Paraguai. Então, ela teve, e tem muitos relatos que a abolição no Paraguai da escravatura foi graças ao marido do Duque. O Duque foi lá, conversou com os regentes da presidência do Paraguai e falou, tira a desgraça da escravidão, tá de boa. Tirou, teve um papel muito significativo. Então a família imperial já tinha muito caso de abolicionismo. Então eles andavam com escravos, Dom Pedro II não andava com escravos, andava solto na rua como brasileiro normal. Então a Princesa Isabel não tinha escravo. Então ela que promulgou e começou a fazer uma série de leis contra a escravatura. A escravidão. Desculpe, escravatura. A escravidão. A lei do ventre livre foi prolongada em dia 28 de dezembro, durante o reinado de Dom Pedro I, embora a Princesa Isabel não tinha um papel, não sido responsável, só pela direta. Então, ela que assinou e promulgou o apoio dessa influência. A Princesa Isabel, eu apoio. Pronto, o ventre livre já está consagrado. Então, foi conhecida como uma mulher muito, muito solidária. Então, foi uma mulher muito conhecida como solidária. E durante que a lei do ventre livre estava sendo debatido o parlamento brasileiro, a princesa, sobre a abolição gradual da escravidão. E seu apoio retribuiu para convencer outros líderes políticos e apoio de medidas. Então, o ventre não foi o suficiente. Ela queria determinação direta. Eu quero tirar a escravidão do Brasil. Então, ela que foi responsável para abolir a desgraça da escravidão do Brasil. Então, ela teve um papel muito fundamental para tirar a desgrama da escravatura do Brasil. Então, ela começou a desenvolver a Lei Áurea, que levou para o parlamento assinou e o parlamento destinou a ela assinou na hora. Então, ela aboliu o escravo do Brasil. E muitas cartas de Dom Pedro estava doente, foi para a Europa e ela ficou de regente em exercício do trono brasileiro. Então, ela teve um papel muito fundamental. Não fosse ela, provavelmente a escravidão no Brasil ia durar mais 3 anos. Então, foi o declínio da Princesa Isabel até relatos disse, quando ela assinou o decreto da Lei Áurea, muitos parlamentos falou isso para ela. Falou, aquela assinando, falou, aqui é após a assinação da Lei Áurea. O povo brasileiro aclamando a Princesa Isabel a Princesa Isabel e Dom Pedro II. E muitos detalhes nos parlamentos começaram a falar isso. Você assinou a Lei Áurea, você assinou o fim da monarquia brasileira. E ela diz e escreveu: se mil outros tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia